Boa tarde, hoje é dia 17 de julho de 2022. Encontramos-nos aqui na margem esquerda do Rio Mondego, neste local que se chama Santa Clara e que deve o seu nome a este mosteiro, que vamos ver agora aqui em frente, aqui está, e que dá pelo nome de Mosteiro de Santa Clara a Velha. Vamos aproximar-nos um pouco mais para o conhecermos melhor, bem como da sua história. Como se pode constatar, o edifício encontra-se rebaixado relativamente ao nível do terreno onde se insere. Isto porque afundou, ou, melhor dizendo, desceu devido aos constantes alagamentos dos terrenos circundantes provocados pelas cheias do Rio Mondego. O mosteiro foi edificado aqui, na margem esquerda do rio, junto do local onde antes existia um mosteiro de franciscanos. Desde o lançamento da primeira pedra, em 1286, tinha por objetivo albergar as monjas clarissas, que até então se encontravam no convento de São João das Donas, então dependente do mosteiro de Santa Cruz, aqui de Coimbra. As citadas monjas pertenciam à Ordem de Santa Clara, que também era conhecida por Ordem das Clarissas, originariamente referida por Ordem das Damas Pobres e, mais tarde, as Pobres Claras ou Clarissas. Era uma ordem religiosa católica feminina de clausura monástica, fundada em 1212 por Santa Clara de Assis, a pedido de São Francisco de Assis, um padre católico nascido em Assis, na Itália, e aprovada pelo Papa Gregório IX. Por esse motivo, devido à fundação aqui, nesta margem do rio, do Mosteiro de Santa Clara, que o local ficou para sempre conhecido como Santa Clara, que afinal era de Assis, na Itália. Mas ainda a propósito de São Francisco de Assis, é de referir que este dedicou toda a sua vida e obra aos mais pobres dos pobres, afirmando a bondade e a maravilha da criação, num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau. Alguns estudiosos afirmam mesmo que terá sido a visão positiva da natureza e do homem, que São Francisco não se cansava de apregoar, que terá influenciado o pensamento e a imaginação de toda a sociedade da sua época, e levado à formação filosófica do Renascimento, ou Ressurgimento, como se diz em italiano. Mas voltando aqui ao nosso mosteiro de Santa Clara, ou das Clarissas, com o falecimento da sua fundadora, Dona Moura Dias, uma dama nobre de Coimbra, o mesmo acabou por ser extinto em 1311, devido às contendas que duravam desde a sua fundação. No entanto, já desde 1307, que a Rainha Isabel de Aragão, ou Rainha Santa Isabel, como ficou conhecida para a história, devido ao seu famoso Milagre das Rosas, realizado quando se preparava para distribuir pelos pobres pão que transportava no seu regaço e que, ao ser surpreendida pelo marido, o rei Dom Dinis, o mesmo que fundou ali, daquele lado, a Universidade de Coimbra, não querendo que este se apercebesse dessas ofertas que fazia aos pobres, transformou naquele preciso momento o pão em rosas. E se interessava pelo mosteiro, tendo vindo a conseguir obter, em 10 de abril de 1314, do Papa Clemente V, uma autorização para a sua refundação, e a quem veio depois a dedicar muito do seu tempo e património ao engrandecimento do mesmo. E onde se recolheu, em 1325, quando enviuvou, tomando o hábito das Clarissas. E por falar em milagres, veja-se que por cá os mesmos ainda se realizam, como anuncia aqui esta placa, onde se lê: aqui fazem-se milagres no metal. Trata-se da serralharia do convento.
São milagres no metal, mas ainda assim não deixam de ser milagres, tão dignos e nobres como os demais. Existe até um quinteto de metais, que são a platina, o ouro, o paládio, o irídio e a prata, com os quais é possível realizar grandes milagres. No Brasil, por exemplo, existe um metal, do qual o país é detentor de cerca de 98% das reservas mundiais, o nióbio, com o qual é possível realizar um verdadeiro milagre económico. No entanto, o Brasil não poderá beneficiar muito da realização desse milagre, pois a empresa brasileira que detém os direitos de exploração do minério, onde se encontra o nióbio, a columbita e a tantalita, na região de Minas Gerais, é propriedade de fundos de investimento externos, que controlam os preços não só da produção à saída das minas, como também no mercado mundial. A vida aqui neste mosteiro foi marcada ao longo dos séculos por sucessivos alagamentos provocados pelas cheias de Mondego, tendo o primeiro, logo em 1331, deixado antever uma difícil convivência com as águas do rio. A solução encontrada ao longo do tempo foi o sucessivo alteamento do piso térreo, até que, no século XVII, as religiosas se viram forçadas a construir um piso superior e a desocupar o piso inferior. Mas a contínua deterioração das condições de habitabilidade levaram à construção, na segunda metade do século XVII, por iniciativa do rei Dom João IV de Portugal, de um novo edifício no vizinho Monte da Esperança. O Monte da Esperança trata-se desta pequena elevação que estamos a ver aqui em frente, e o mosteiro encontra-se construído lá em cima no topo, o qual vemos agora em toda a sua extensão. Concluído o novo mosteiro, este daqui foi abandonado definitivamente pela comunidade religiosa em 1677 e passou desde então a denominar-se de Mosteiro de Santa Clara a Velha. E o novo mosteiro, construído lá em cima, no topo do Monte da Boa Esperança, passou a denominar-se de Mosteiro de Santa Clara a Nova. Fica então desde já explicado o motivo pelo qual este local aqui no sopé desta elevação se chama de Santa Clara a Velha e lá no alto se chama de Santa Clara a Nova. Nos anos 90 do século XX deu-se início à realização de um projeto de recuperação e valorização deste mosteiro, levando-se a efeito várias escavações arqueológicas, durante as quais se desvendaram, no piso soterrado pelo tempo e pelas lamas do terreno, um vasto, variado e riquíssimo espólio, nomeadamente estruturas arquitetónicas góticas em bom estado de conservação, que aqui vemos agora a céu aberto. O claustro deste mosteiro, de estilo gótico, é da autoria do arquiteto Domingos Domingues, autor também do claustro do Mosteiro de Alcobaça. Estamos a ver então agora imagens das escavações levadas a efeito, onde se pôs a céu aberto o piso, soterrado pelo tempo e pelas lamas. Podemos ver a parte lateral do mosteiro no estilo gótico, como se vê pelas suas janelas, com os arcos quebrados. A torre sineira também. E podemos tentar espreitar aqui deste lado, nesta entrada, podemos tentar espreitar para o seu interior e tentar perceber o estilo gótico do seu claustro. Não podemos aproximar-nos porque, como se vê,
estas obras de escavações arqueológicas tornaram impossível a aproximação, mas ainda conseguiremos obter aqui algumas imagens do interior do claustro. Podemos ver aquela rosácea por cima do arco da porta, o arco também no estilo quebrado, estilo gótico. É possível ver-se uma parte do seu interior. Está um pouco escuro, não consigo melhorar a captação de imagens. E então, com estas imagens aqui da margem esquerda do rio Mondego, em Coimbra, eu vou terminar o registro deste apontamento nesta tarde de domingo de sol. Boa tarde e obrigado.